Tá. Não quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé E descansar nos braços do Pai. Descansar. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Cada passo que eu der, seja onde estiver, quero entregar a ti. Cada decisão vou depor em tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais valor. Posso esperar E descansar nos braços do Pai. Confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Só em teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores me vençam, vou descansar. Confiando em tua proteção, vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Senhor, te quero. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir,
conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vocês agora. Cante. Senhor, Te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Promessas. Deus nos faz promessas e Ele é fiel e justo em cumprir. Se eu orar, receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me
me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai, tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas, aleluia. Creio em tuas promessas, aleluia.
Está ele o noivo? Que maravilha estar reunido para celebrar este amor maravilhoso entre vocês dois. Começo com você, noivo. Frederico Antônio Conceição Silva. Está disposto a prometer diante de Deus e de todos esta mulher como sua legítima esposa? Sim. Então, comigo você irá repetir esse voto cerimonial. Prometo amá-la. Honrá-la. Honrá-la. Respeitá-la. Respeitá-la. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Na prosperidade e nos sofrimentos. Na prosperidade e nos sofrimentos. Até que a morte separe. Até que a morte nos separe. Carla. Ana Carla. Você aceita, diante de Deus e de todos aqui presentes, Frederico Antônio Conceição Silva como seu legítimo esposo? Aceito. Então, novamente comigo, você irá repetir esses votos. Prometo amá-lo. Prometo amá-lo. Honrá-lo. Honrá-lo. Respeitá-lo. Respeitá-lo. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Na prosperidade e nos sofrimentos. Na prosperidade e nos sofrimentos. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Salva de palmas aí para o casal. Neste momento eu chamo a madrinha a trazer as alianças. Troca de aliança, um símbolo sagrado matrimonial. Noivo. Para consolidar o amor e o casamento, eu convido o noivo a beijar a noiva. Antes disso, trocar as alianças. Agora sim, convido o noivo a beijar a noiva.
Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos céus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. E eu senti em sua presença, convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Pra quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Deixa eu ver se tá... Agora sim tá ligado. Obrigado. Desculpa, Júlio, falha minha. Novamente, boa tarde para você. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Novo Tempo. O meu nome é João Vitor. O Espaço Novo Tempo é uma comunidade de fé que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós temos aqui um objetivo toda semana,
é que você sempre, quando vier aqui, tenha um encontro real com Deus. Espaço Novo Tempo é onde você vai ouvir boas músicas. Espaço Novo Tempo é o lugar onde você vai conhecer novas pessoas. E aqui é um lugar para você chamar de seu. Seja muito bem-vindo, é muito bom ver todos vocês aqui. Alguns que estão vindo, quem sabe, pelas primeiras vezes, outros que já vêm há muito tempo. Sinta-se em casa, que Deus te abençoe, que Deus fale com você hoje, que você tenha um encontro real com Deus nessa tarde. Eu queria hoje fazer uma oração especial e eu queria ter pelo menos 2 motivos de oração para essa oração especial. O primeiro deles, eu quero orar por aqueles que estão ansiosos pelo Enem amanhã. Eu sei que tem uma turma que está com o coração a mil, não vê a hora de passar tudo isso, porque está ansioso demais. E o segundo motivo pelo qual nós vamos orar agora é porque tem alguém muito querido para nós que está aniversariando hoje, que é o seu Darcy. Seu Darcy, que Deus te abençoe muito. Convidado, pode vir aqui, seu Darcy. Quero orar pelo Senhor. Que Deus te conceda muitos e muitos anos de vida ainda com a gente aqui no Espaço Novo Tempo. Para nós é um prazer grande ter o Senhor com a gente. Uma pessoa muito querida para nós. Nós vamos orar por Ele. Vamos orar por você também que vai fazer a sua prova do Enem. Nós vamos orar para que Deus fale com a gente também nessa tarde. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Pai, nosso primeiro pedido é que o Senhor não frustre nossas expectativas e converse com a gente nessa tarde, tocando a nossa vida através da mensagem de hoje. Mas também, Pai, pedimos por aqueles que realizarão suas provas amanhã, que o Senhor possa dirigir e iluminar a mente de cada um deles. Mas a nossa oração especial também é pela vida do irmão Darcy. Ele é uma pessoa muito querida para todos nós e muito mais querida pelo Senhor. Há algum tempo atrás o Senhor o alcançou e o trouxe para que vivesse uma vida religiosa aqui nessa comunidade. E nós louvamos o Teu nome pela presença dele aqui com a gente toda semana, pela sua família, seus filhos. E o nosso pedido é que o Senhor continue abençoando e fazendo prosperar todos os caminhos do irmão Darcy. E que o seu Darcy, onde quer que pisar os pés, seja a luz a brilhar na vida das pessoas. Continue dando muitos e muitos dias de vida, na experiência do irmão Darcy ao teu lado. E junto com a gente também. Permita ver esses anos de vida do lado da gente aqui e que possamos, como irmãos, apoiar uns aos outros nessa caminhada. Mais uma vez eu te peço que o abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós que agradecemos. Deus abençoe. Vocês estavam doidos para ver o beijo dos noivos aqui, né? Eu senti que tinha uma galera torcendo para o noivo beijar a noiva. Claro que não ia ter, né? Mas você percebeu que tinha quase tudo de um casamento de verdade, né? Tinha um vestido, tinha um véu. Hoje o que nós gastamos hoje para essa encenação foi um negócio, investimento alto. Teve um padre Quevedo aqui, vocês perceberam o sotaque, né, do padre. Foi um negócio fora do comum. Engraçado que era um padre com a roupa do Espaço Novo Tempo, né, e tinha uma Bíblia Andrews na mão. Era tudo assim um pouco misturado. Mas eu gostei aqui da atuação do padre, eu gostei da atuação dos noivos. E você percebeu que essa ideia assim, a gente pensa que só acontece em filme, essa ideia de ter um encontro rápido e lá no final viveram felizes para sempre. Mas é algo muito real e acontece. Existem alguns encontros que são muito rápidos, que é o tema de hoje. Existem alguns encontros tão rápidos, mas que mudam a vida da gente. Alguns encontros marcam de maneira positiva, outros nem tanto. Mas que alguns encontros rápidos marcam a nossa história, isso é verdade. E é o que vamos falar durante essa série, sobre encontros que marcam. Em especial, alguns encontros que Jesus teve com algumas pessoas. A série Encontros, eu te convido para que você não perca nenhum dos 4 episódios. Os próximos 3 sábados, contando com esses 4, nós teremos de fato um encontro real com Deus. E essa é a proposta do Espaço Novo Tempo. A série então traz essa proposta. Além de ter um encontro real com Deus, nós vamos aprender muitas coisas e ver que de fato algumas pessoas vêm e marcam a nossa vida. E nós esperamos que o Espaço Novo Tempo também marque a sua trajetória. Olha aí. Olha aí.
Que legal, né? Meu casamento. O meu casamento, ele foi um casamento romântico, foi um casamento à luz de velas. Faltou energia na hora. E interessante, eu vou contar rapidinho o que aconteceu no dia do meu casamento. Olha a cara do pastor. Nossa, que casal bonito. Não, o pastor está todo empolgado casando a gente. Nosso casamento foi uma coisa muito engraçada, assim. Nós casamos no domingo à tarde, no domingo 6:30 da tarde. E no sábado de manhã eu preguei nessa igreja, onde foi meu casamento. E eu disse assim, olha gente, vamos orar para que não aconteça como aconteceu no casamento da irmã tal. Porque no casamento dela faltou energia. Isso foi mais ou menos há uns 15 anos antes do meu casamento. Nunca tinha acontecido outra cena igual. No dia do meu casamento, todos os padrinhos tinham chegado, começou a chover. A noiva já estava no carro esperando para entrar. Eu já estava lá, eu fui o último a chegar. Não atrasei não, mas eu fui o último a chegar. Já estava todo mundo. Quando a cerimonialista falou, vamos entrar, acabou a energia. Na hora. E aí me bateu o desespero. Agora o que fazer? Procuraram velas. Uns irmãos instrumentistas da igreja procuraram seus instrumentos. Ainda bem que tinha, né? Pastor Maxwell. Ainda bem que tinha. Tinha um lá que tocou sax, outro tocou violão. E o negócio foi a música ao vivo, o que eu não imaginava. O cantor Zéias Reis, que era do Arautos do Rei, estava lá, cantou lá a capela. Desculpa aí. Não queria falar esse ponto, mas vale a pena mencionar. Mas isso aqui só aconteceu porque há muito tempo atrás teve um encontro. Olha aí, gente, lá no elevador Lacerda, em Salvador, né? Todo romântico. Eu fiz questão de colocar uma foto que a gente tivesse de costa para que ninguém ficasse rindo como era a gente naquele tempo. Eu já faço questão de não ter colocado. Eu sei que muita gente ia ficar rindo, eu coloquei logo a foto de costa, né? Mas você vê que já tem uma diferença, o pescoço é mais fino, né? Do que hoje em dia. Imagina, se hoje eu sou magro, imagina naquele tempo. Mas, enfim, nós nos encontramos, na realidade, no final do ano de 2008. Já vai por 10 anos que nós nos conhecemos. E assim, a minha história, qualquer dia eu conto com mais detalhes. Vou contar resumidamente. A minha história para conquistar a Paola foi uma história trágica. Eu posso falar, ela não está aqui hoje, então não tem problema. Apesar de que ela pode ver no YouTube depois. Então, galera do YouTube, você que vai ver, amor, desculpa estar falando isso aqui. Mas... a nossa história foi uma história de sofrimento para mim. Eu sofri demais. Ela espizinhou. Já ouviu falar essa expressão? Ela espizinhou. Ela pisou. E quanto mais ela pisava, mais eu ficava apaixonado. Não é assim que acontece? Quanto mais pisa, a gente fica apaixonado. E assim aconteceu comigo. A gente se encontrou numa campanha de vendedores de literaturas, coportores, chamados coportores. E a gente se encontrou ali. Eu fui me apaixonando cada vez mais por ela. Decidi me declarar, porque ela me cobrou uma satisfação de um bilhetinho que eu mandei para ela. Ela perguntou, o que isso aqui significa? Eu quero explicações. Eu fui lá e dei explicação. Falei que estava apaixonado e tal. Ela falou assim, olha, eu estou aqui para vender livro e conseguir meu dinheiro para ir para a faculdade. Não é para namorar. Já me cortou aí. Ela falou assim, vamos deixar essas coisas lá para a faculdade. Na minha mente estava assim, não, ela vai me dar uma chance lá na faculdade. Na verdade, ela estava me dispensando de maneira elegante. E eu imaginava que era uma chance que eu ia ter depois. Fui trabalhar numa outra cidade. Quando volto, eu pensei, não vou deixar para a faculdade não, eu vou falar logo agora. Vou dar um presente para ela e vou pedir para ela namorar comigo, vai dar tudo certo. Quando dei o presente, ela falou assim, não posso aceitar. Porque se eu aceito, as pessoas vão pensar que a gente está namorando, que eu estou gostando de você, e nada disso é verdade. Seca, desse jeito. Vocês estão rindo, mas eu chorei naquela hora. A gente consegue disfarçar choro, não é? A gente consegue disfarçar choro, mas tem uma coisa que não dá para disfarçar no choro, quando o choro vem, que é a voz. Que fica aqui assim o choro. Aí a pessoa pergunta, tudo bem? Aí você fala, tudo bem, tá. Né? A gente não consegue, não é assim? A gente não consegue disfarçar, fica aqui o choro aqui entalado. E aí quando ela falou assim, eu não posso aceitar, eu falei, não, tá bom. Eu fui pro quarto, comecei a chorar. Eu soluçava de tanto chorar. Eu coloquei a toalha no rosto para que ninguém percebesse que eu estivesse chorando, mas não tinha jeito. A minha barriga mostrava que eu estava chorando. Eu soluçava assim, soluçava. E o pessoal chegava e perguntava assim, mas será que ele está rindo? O outro dizia, não, ele está chorando. Ele está rindo ou está chorando? Aí ficava aquela dúvida, né? Mas, por fim, fomos para a faculdade, eu tinha a maior vergonha dela lá, porque ela tinha me dispensado daquele jeito, eu tinha vergonha dela na faculdade. E depois de 9 meses lá na faculdade, por fim, ela abriu o coração, me deu uma chance. Acho que Deus foi tocando o coração dela, porque se não fosse isso, não ia ter jeito mesmo. E aí, por fim, ela me procurou, perguntou se eu ainda gostava dela.
Eu dei uma de difícil, né? Eu falei, não sei, tem que pensar, não sei. A minha vontade era dizer, claro que eu te amo, sempre te amei, você sabe disso. Mas enfim, eu dei uma segurada, vamos ser amigos e tal. E aí o tempo foi passando, nós fomos amigos, muito amigos mesmo, durante 5 meses. E a amizade é amizade mesmo, não é aquela amizade que de vez em quando rolava um selinho, não é nada disso. Eu tinha o maior medo de dar um beijo no rosto dela e botar tudo a perder. E a gente, nós fomos amigos durante 5 meses e no final... Depois de 1 ano e 2 meses que a gente já se conhecia, eu pedi ela em namoro, ela aceitou. Namoramos durante uns 2 anos, noivamos 1 ano e casamos com 3 anos e pouco de relacionamento. Aliás, quase 3 anos de relacionamento. E aí chegou essa foto aqui, foi no dia 16 de dezembro de 2012. Uma semana depois da minha formatura, nós estávamos lá na igreja, selando o nosso compromisso. Mas... sabe, esses encontros rápidos, eles marcam a vida da gente. Eu queria mostrar alguns desses encontros rápidos. Pastor Pelé, o que tem a ver o Pelé com o encontro rápido? Eu já encontrei com o Pelé. Eu já encontrei com o Pelé. Eu cumprimentei o Pelé. Peguei na mão dele. Eu fazia parte de um projeto chamado Bom de Bola, Bom de Escola, lá na minha cidade. Você tinha que ter notas boas e estar lá naquele projeto. E eu era bom de bola e bom de escola. Bom de escola sim, bom de bola nem tanto, mas eu fazia parte do projeto. E teve um dia, cada bairro ele tinha o seu projeto, e eu estava nessa ocasião, num dia em que teve um encontro de todos os projetos bom de bola, bom de escola da cidade, e o Pelé desembarcou no meio do campo de futebol de helicóptero. Imagina a cena. Todo mundo, os molequinhos esperando o Pelé. O Pelé desce de helicóptero. E aí, de repente, ele vem cumprimentando 1 a 1. Sabe aquela expectativa que vai dando em você? Tipo, ele está chegando, ele está vindo, ele está vindo. De repente ele chegou, pegou na minha mão, eu olhei no olho dele, peguei na mão dele, e depois fiquei olhando para minha mão. Eu falei, não acredito, não vou lavar. O pessoal vinha para pegar na minha mão, não, pega nessa aqui, porque essa daqui é do Pelé. Não, essa daqui... E eu me encontrei com o Pelé, gente, eu me encontrei com o Pelé. Isso nunca mais vou me esquecer, posso estar velhinho que eu vou dizer, sabe o Pelé, que já ouviram falar aí? Então, quando eu estiver velhinho, o Pelé já vai estar morto, né? Não quero matar o Pelé, mas quando eu estiver com 60 anos, o Pelé tem que estar com mais ou menos uns 150, então acho que ele não vai estar vivo mais. Mas é uma coisa que marcou minha vida e vai ficar... Vocês estão rindo, gente, mas é verdade, vai acontecer, eu não quero matar o Pelé. Vocês conhecem esse cara aqui, né? Cristiano Ronaldo. E esse aqui, vocês conhecem? Mbappé, os mais entendidos de futebol sabem do que eu estou falando. Mas nessa época ninguém conhecia o tal do Mbappé, que era um fã do Real Madrid e fã do Cristiano Ronaldo. E hoje em dia os dois são grandes astros do futebol mundial. Inclusive o Mbappé já tem um título que o Cristiano Ronaldo não tem e provavelmente nunca vai ter, que é campeão mundial de futebol. É difícil Portugal ser campeão mundial. O Mbappé já tem esse título, é um garoto com 20 anos... que é um dos principais craques de futebol de todos os tempos. E um dia eles tiveram um encontro rápido de um fã com um ídolo, e eles tiraram uma fotinha ali. Imagina a alegria do garotinho, olha como é que ele tirou a foto assim com o dedinho. Olha lá, coisa de fã mesmo, né? E eles tiveram esse encontro. E casamentos rápidos? Tem os casamentos que são rápidos e batem recordes. Esse daqui, por exemplo, foi um que eu lembro na época... Ronaldo com a Cicarelli, é até um casamento assim que não faz muito sentido. Ronaldo com a Cicarelli não faz muito sentido. A menina era lá da MTV, ele é um jogador de futebol, ela muito bonita e ele muito feio. Não faz muito sentido o casamento dos dois, mas eles se casaram. E casaram num castelo lá e tal, e foi uma festa, gastaram milhões e milhões. Chantilly, né, o castelo? Não é isso? É o castelo lá na França, se eu não estou enganado. Ô, gente, vamos me ajudando aí, porque essas coisas de fofoca, momento fofoca, eu sei pouco. Mas o casamento deles durou apenas 86 dias. Mas teve um outro casal brasileiro que bateu o recorde. Eu nem sabia o nome desse, tive que pesquisar. Thaís Versosa, que me parece que é a atual esposa do Michel Teló, não é isso? O pessoal da fofoca sabe, tá vendo? Joaquim Lopes. Brincadeira, não é o pessoal da fofoca, é o pessoal que vê a televisão aí, sabe? E está inteirado no Fofocalizando, que é aquele programa do SBT. O Joaquim Lopes, esse daqui era um cara, esse aqui eu sei porque eu assistia mesmo, video show. Ele era do video show, não é mais. Eles se casaram, o casamento deles durou 1 semana. Eles foram para a lua de mel, depois de 1 semana, acabou. Acabou o casamento deles. Casamentos rápidos. E aí eu fui pesquisar por que algumas pessoas marcam
a nossa vida. Algumas pessoas vêm, passam rapidamente e ficam marcados. Por que isso acontece? Porque alguns encontros ficam mais na memória do que outros. Acontece que a nossa memória, ela é uma memória seletiva. Ela vai memorizar e guardar bem na memória, bem guardado, aquilo que lhe convém. Aquilo que não é uma memória muito agradável para você, a sua mente faz questão de dispensar aos pouquinhos. Vai chegar um tempo que você nem lembra mais. O psicólogo William James, ele disse que se nos lembrássemos de tudo, estaríamos tão doentes quanto se não nos lembrássemos de nada. Se nós fôssemos capazes de nos lembrar de todas as coisas que aconteceram em nossa vida, inclusive as ruins, provavelmente nós estaríamos doentes. Tanto quanto se não nos lembrássemos de nada. Porque algumas recordações são tão dolorosas para nós que a nossa mente faz questão de ir colocando para o canto e por fim ir apagando. É a tal da memória seletiva. Olha só, as pesquisas foram feitas em relação a essa memória seletiva e as pesquisas dizem que 60% das coisas desagradáveis são esquecidas. E 42% das coisas agradáveis somente são esquecidas. Sim, esquecemos sim de algumas coisas agradáveis, mas é muito menor a taxa e vamos nos esquecendo com muito mais tempo. Vai ficando muito mais tempo na sua mente as coisas mais agradáveis. Por isso, alguns encontros marcam, mesmo que sejam rápidos. Quer ver só, eu vou te dar um exemplo como a nossa memória vai apagando algumas coisas ruins. Se eu te perguntar das tuas últimas férias, aqueles que têm mais condições de tirar férias, pessoas como eu que não tira férias direto assim, não vai se lembrar de muita coisa. Mas você que tirou férias recentemente, eu me lembro das minhas últimas férias, quando eu fui para Minas Gerais, eu lembro de muitas coisas agradáveis. Mas ontem que eu estava me lembrando que teve atraso no voo, você já percebeu se eu te pedisse para contar sobre as suas férias, você ia começar dizendo assim, eu tive isso, visitei tal lugar, teve isso, e foi aquilo foi agradável, aquilo foi legal. Mas você provavelmente não vai se lembrar das coisas agradáveis dessa viagem. É porque a nossa memória é seletiva. É exatamente por isso alguns encontros marcam mais do que outros, mesmo que sejam rápidos. E hoje nós vamos falar de um rapaz que teve um encontro com Jesus, foi um encontro muito rápido. A Bíblia não fala o nome dele, e a Bíblia só fala que ele era um rapaz que vivia com espíritos malignos. Ele é conhecido como o endemoniado Geraseno. E quando fala de endemoniado para alguns, a gente fica até lá vem o pastor falar de diabo, eu tenho medo dessas coisas, pastor, é bom evitar e tudo. Alguns, inclusive, acreditam mais em histórias de endemoniados do que se eu falar, por exemplo, a história de anjos. Eu já até citei isso aqui em um outro momento. Se eu chegasse para você e contasse a história de um anjo visitou fulano, que ele me contou, e o anjo apareceu e disse isso para ele, isso, aquilo. Alguns de nós provavelmente iríamos olhar para aquela história com incredulidade e dizer assim, sei lá, será que é verdade esse negócio? Eu lembro que tinha um pastor, não vou citar o nome desse pastor, mas esse pastor é especialista em contar histórias de anjos no meu tempo do seminário de teologia. Ele sempre contava histórias de anjos. E sempre que ele contava uma história de anjo, a gente ficava meio incrédulo, pensando assim, será que é verdade essa história? Não sei não. Uma das histórias que ele contou foi que o carro dele capotou uma vez, lá e caiu o precipício. Ele saiu do carro, não teve tanta coisa assim no acidente que causasse maiores danos para ele. Ele sai do carro, e aí lá em cima para um carro branco, 2 homens enormes, descem do carro, vão até lá e falam assim, você quer ajuda? Sim, quero ajuda. Você quer que tire o teu carro daqui? Sim, queremos. Esses 2 homens pegaram esse carro como se fosse uma palha, levantaram e colocaram lá em cima na estrada outra vez. Pronto. Quer algo mais? Não quero mais. Podemos ir embora? Podemos ir embora. Eu ficava olhando para essas histórias e ficava assim, rapaz, não sei. Será que é verdade? Uma história dessa. Vê que história de anjo a gente fica meio assim, mas quando fala de história de endemoniado, assim, lá na igreja tal, ou na certa ocasião na casa do fulano de tal, teve um endemoniado, e ele começou a dizer isso e aquilo, a gente acredita logo, nossa, é mesmo, aqui, até arrepiei, é assim que a gente faz? Nossa, até arrepiei, isso. Algumas perguntas sobre endemoniados. Primeiro, isso existe mesmo? Existe, e existe mesmo. Uma das coisas mais desagradáveis para um pastor é ter que lidar com isso. É ter que lidar com
com alguém que está com espíritos malignos, alguém endemoniado. É uma das piores sensações, uma das piores experiências para um pastor. É muito ruim, é muito ruim. Basta experimentar qualquer dia, você vê alguém endemoniado e você nunca mais vai duvidar de que isso é verdade. Porque às vezes a gente vê na televisão, alguns lugares, de algumas pessoas que ficam endemoniadas nesses lugares. Aí a gente fica meio incrédulo. Será que é verdade? Será que não tem um quê de charlatanismo? Eu não posso dizer se é verdade ou não o que se passa por aí. Mas quando você ver isso pessoalmente, você vai perceber, sim, isso existe. Afinal de contas, a Bíblia fala e que o mal existe, que Satanás existe e de que histórias como essas são reais. Então eu prefiro acreditar. Outra coisa, outra pergunta que precisamos considerar antes de estudarmos essa história do endemoniado Geraseno, é como é que isso acontece? Como é que Satanás se apodera de alguém a ponto de alguém começar a falar grosso, ter força descomunal, enfim, como é que isso acontece? Na verdade, que a gente olha para esse tipo de pergunta, a gente fica assim, será que ele pode me pegar qualquer dia, eu ficar daquele jeito? Eu tenho medo dessas coisas, e aí? Não é bem assim, ele não pode pegar qualquer um. Uma escritora cristã, Ellen White, ela escreveu no livro Desejado de Todas as Nações, página 67, o seguinte: o tentador jamais nos poderá compelir a praticar o mal. Ele não pode forçar a praticar o mal. Ele não pode dominar as mentes, a menos que se submetam ao seu controle. A menos que você queira e diga assim, sim, estou nas suas mãos, pode fazer de mim o que você quiser. Aí sim. Aí ele vai tomar posse dessa pessoa e fazer o que ele faz quando a gente vê alguém endemoniado. Se isso não acontecer, provavelmente ele não vai se apoderar de ninguém obrigatoriamente, de maneira compulsória. Ele não faz isso. Agora, sobre o contexto da história por trás da história do endemoniado Geraseno, nós precisamos voltar um pouquinho. Essa história ela está escrita no capítulo 5 de Marcos. Eu preciso voltar um pouquinho na história do capítulo 4, onde Jesus está pregando para uma grande multidão. E o que me chama a atenção quando Jesus pregava para multidões é que naquele tempo não tinha microfones, naquele tempo não tinha megafones, e Jesus ainda assim pregava para grandes multidões. Eu já falei isso aqui também, mas vale a pena mencionar de novo, que quando a gente fala que Jesus pregava para multidões, ou multidões se aglomeravam perto de Jesus, nós imaginamos o que a gente vê às vezes em desenhos animados ou em filmes. Multidões, a gente pensa, tem umas 20 pessoas lá rodeando Jesus, assistindo. Não é. Eram multidões de verdade, milhares de pessoas. E Jesus pregava então para essa multidão, até que ele teve uma ideia de subir no barco para que ficasse melhor, para que todo mundo assistisse de maneira melhor e ouvisse melhor. Ele sobe no barco, começa a pregar para a multidão, e ele prega de maneira tão convincente, tão agradável, que as pessoas queriam ficar ouvindo cada vez mais o que Jesus falava. Passou a manhã, deu a hora do almoço, o pessoal não estava se importando mais com fome, e Jesus continuava pregando. Jesus ameaçou até parar no meio do caminho, e o pessoal pedia para que ele continuasse até o fim da tarde. Quando chega o fim da tarde, as pessoas começam a ir embora. Jesus entra no barco, vai para o porão do barco para descansar, e ele pede para que os discípulos dispersem as multidões. Os discípulos despediram as multidões, entram no barco e começam a andar pelo mar, o mar da Galileia. E eles começam a atravessar, e aqui tem um detalhe importante antes de eu mostrar a próxima cena. Porque os discípulos, alguns deles eram pescadores. Pescadores são muito acostumados com água e tempestade no mar ou nos rios. Eu já fui pastor de pescadores, eu sei do que eu estou falando. Eu tinha algumas pessoas de minhas igrejas que eles saíam da região onde moravam aqui em Óbidos e região e iam navegando num barquinho bem pequenininho, pescando até Manaus. E voltavam então vendendo seus peixes. Não é qualquer ventania ou qualquer chuva que assusta um pescador. Só que a cena agora que se passa é a seguinte: a tempestade era tão forte que os discípulos pensaram, nós vamos morrer. Não tem jeito, nós vamos morrer. E eles começam desesperados a lutar pela própria vida, até que eles se lembram, cadê Jesus? Onde é que Jesus está nessa hora? Está dormindo lá no porão do barco. Jesus dorme, e acontece que na nossa vida, algumas situações que se passam em nossa vida,
nós temos a mesma sensação, parece que Jesus está dormindo. Eu oro, eu estou vendo as coisas acontecendo, o mundo desmoronando ao meu redor, e Jesus não faz nada. Onde está Jesus nessa hora? E eles foram até Jesus de maneira sincera e disseram assim: Jesus, você não está vendo que a gente vai morrer? Faz alguma coisa. Quem sabe a nossa oração deveria ser assim: Jesus, eu estou passando por uma aflição aqui, se o Senhor não vier acudir, eu vou passar por maiores problemas. Sinceridade diante de Deus é uma das coisas que Deus mais admira em seus filhos. Não adianta quando você for conversar com Jesus e querer conversar de maneira hipócrita com Jesus, dizendo: Senhor Jesus, obrigado porque minha vida tem sido uma bênção. Mas se não é, não adianta, é hipocrisia. Jesus conhece seu coração. E os discípulos estavam desesperados e foram sinceros com Jesus: Jesus, nós vamos morrer, faz alguma coisa. Jesus então se levanta de maneira muito calma, chega lá no barco e grita para a tempestade: calma, aquieta-te. E a tempestade parou no mesmo momento. Esse é o poder que Jesus tem, a ponto de acalmar a tempestade da nossa vida em um só segundo. Nós precisamos confiar mais nesse Jesus. Nós precisamos aprender a depositar mais confiança nesse Jesus, experimentar. Será que Jesus é o mesmo do passado? Ele tem o mesmo poder hoje em dia? Experimenta esse Jesus. Faça a prova dele. Vai lá, procure esse Jesus e veja se ele não tem o mesmo poder. E então Jesus acalma a tempestade. Então Jesus passou por uma tempestade, correu o risco de vida. Quando termina a tempestade, eles continuam navegando. E eles chegam do outro lado da margem do Mar da Galileia, e eles se deparam com esse endemoniado, que vem do meio do cemitério. Ao que me parece, a cena mostra que o cemitério é bem na beira do mar. E vem esse endemoniado na direção de Jesus, e a história conta o seguinte: a condição desse endemoniado era a seguinte: ele morava entre os túmulos. Por que ele morava entre os túmulos? Porque para a tradição daquela época, lugar de espíritos maus ou lugar de demônios era nos cemitérios e nos pântanos. Então, já que ninguém consegue dar conta desse endemoniado, vamos colocar no cemitério. E coloca esse rapaz, ele morava no cemitério. Segundo, ele era preso com algemas e correntes, mas nada conseguia prender esse rapaz. Ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. Ele vagava, gritando e cortando-se com pedaços agudos de pedra. Olha a situação desse rapaz. Porque a gente olha para o lado do demônio, né? A gente olha para o lado de Satanás e pensa assim: olha só como é que Satanás faz com a vida da... Pensa no sofrimento que esse rapaz tinha. Ele tentava se livrar sozinho desses espíritos malignos, mas não conseguia. Imagina o clamor interior desse rapaz. Sabe esse tipo de situação que você olha e diz assim: essa situação, só Jesus na causa? Essa era a situação desse rapaz, essa era a condição dele. Quem sabe eu esteja falando para alguém que está olhando para a própria vida e pensa assim: minha vida agora é só Jesus, porque está dando tudo errado. Eu tento fazer uma coisa dar certo e tudo tem de voltar contra mim, nada dá certo. Na minha vida, só Jesus na causa. E ainda bem que para a causa desse rapaz, para a condição dele, era só Jesus. E Jesus tinha chegado. E ele vem gritando. O encontro acontece quando Jesus ainda estava longe, na água. O homem o viu e correu ao seu encontro, prostrando-se diante dele. Então Jesus falou ao demônio que estava no homem e disse: saia, espírito mau. Veja que Jesus, ele não faz aqui um interrogatório, ou uma pergunta, ou uma entrevista com o diabo, como às vezes a gente costuma ver na televisão. O que você quer fazer na vida dele? De onde você vê? Jesus não faz nada disso. Ele olha para o espírito maligno naquele rapaz e diz: sai agora. Simples. Simples assim. E aí o encontro continua da seguinte forma: o demônio olha para Jesus e diz assim: o que você vai fazer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Pelo amor de Deus, não me maltrate. Sabe por que ele diz isso, não me maltrate? Porque ele sabia que ele estava se encontrando com um antigo adversário que ele sempre perdeu. E ele pensou: lá vem Jesus e eu vou perder mais uma. Deixa eu te dizer uma coisa: se o inimigo está tentando contra a tua vida de alguma forma, guarde isso no teu coração. Ele sempre foi derrotado e não vai ser na sua vez que ele vai vencer.
ele vai continuar perdendo, porque Jesus sempre venceu o mal. E aqui Satanás já sabia, eu vou perder mais uma. Jesus, não faz nada, não me maltrate. E aí Jesus pergunta, qual que é o seu nome? Perguntou Jesus e o demônio respondeu, Legião, porque há muitos de nós aqui neste homem. Legião era o nome dado para uma quantidade de soldados do exército romano, uma boa quantidade. Não significa que tinha ali dentro uma quantidade da legião, de soldados ali dentro, não é isso, de quantidade de espíritos malignos. Mas quando ele diz legião, ele estava querendo dizer o domínio que ele tinha sobre a vida daquele homem. E Jesus, quando olha nos olhos daquele rapaz, ele consegue enxergar o sofrimento por trás do espírito maligno que falava ali naquela hora. Jesus conseguia enxergar o clamor mesmo sem aquele rapaz conseguir dar um grito de socorro. Jesus olha no fundo dos olhos daquele rapaz e consegue socorrer. E é exatamente hoje que Jesus pretende fazer com você agora. Mesmo que você não tenha mais forças para gritar, para clamar, dizendo Jesus me ajuda, mesmo que você nem saiba fazer isso, Jesus olha nos teus olhos e conhece a tua dor. Ele veio hoje para te dizer, meu filho, eu vim para te libertar, eu vim para te salvar hoje. Foi o que Jesus fez com a vida desse rapaz. E aí o espírito maligno diz o seguinte, manda-nos para aqueles porcos, pediram os demônios. Por que porcos? Para o judeu, o porco é um animal considerado como um animal imundo. A Bíblia mostra isso, o porco como um animal imundo. E não havia simbologia melhor do que mandar os espíritos malignos para os porcos. E os criadores de porcos nessa hora entram em desespero, vendo seus porcos lançando-se um a um para dentro do mar, com aqueles espíritos malignos. A cena é mais ou menos o seguinte, os porqueiros, os criadores de porcos, levantando seus vestidos, correndo atrás dos porcos e nada podem mais fazer. Isso mostra a degradação e a destruição que o inimigo pode fazer com as criaturas de Deus. A partir do momento que a gente dá uma abertura, é isso que ele faz, ele nos destrói. Ele estava destruindo a vida daquele rapaz até que Jesus coloca a mão. E se porventura o inimigo está tentando destruir a tua vida, fica tranquilo, Jesus hoje vai colocar a mão na tua vida. E a transformação acontece. E o homem que tinha estado possesso por demônios, aquele endemoniado que ninguém queria chegar perto, aquele que a família tinha abandonado, aquele que ninguém queria mais viver com ele, aquele que todo mundo jogou no cemitério, tranca ele lá, pelo menos ele dá sossego para todo mundo lá. Aquele homem que tinha estado possesso por demônios, suplicou a Jesus que o deixasse ir com ele. Depois que o inimigo tinha deixado aquele homem queria viver uma nova vida. Ele disse, nada melhor do que viver essa nova vida com Jesus. Não há nada melhor do que experimentar uma nova vida com Jesus. Ter uma nova experiência com quem mais importa, com aquele que te ama, aquele que te salvou. Aquele homem queria viver essa nova vida com Jesus. Ele queria ser um dos discípulos. E ele diz, Jesus, deixa eu ir contigo. E olha a resposta de Jesus, parece rude, né? Volte para o meio dos seus amigos, disse Jesus. Não, você não pode ir comigo. Sabe por quê? Porque Jesus tinha um propósito muito maior do que aquele rapaz tinha para ele mesmo. Ele pensava que a vida dele agora seria, eu vou seguir a Jesus e vou andar com ele. Mas Jesus tinha um propósito maior. O propósito de Jesus era que ele fosse o primeiro pregador entre os não-judeus. A gente fala que Paulo foi o pregador dos gentios, mas aqui está um dos primeiros pregadores entre os não-judeus. O rapaz que passou ali naquela região agora das 10 cidades, a região de Decápolis, e começou a contar a sua história, como Jesus tinha transformado a vida dele. Quem sabe eu estou falando para alguém que vai sair daqui hoje dizendo, olha, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu estive lá no Espaço Novo Tempo e Jesus transformou a minha vida. E do jeito que Ele transformou a minha, Ele pode transformar a sua também. Vamos lá comigo. Está tendo uma série lá, vai ser muito legal. É esse tipo de transformação que Jesus faz. Ele nos dá uma perspectiva de vida muito melhor do que a que nós imaginávamos para nós mesmos. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos. Se porventura você imaginou alguma coisa para a tua vida e isso não tem dado certo, fica calmo.
O plano de Deus é muito maior para você do que você mesmo imagina. E disse ele: e diga-lhes que coisas maravilhosas Deus fez por você e como Ele foi misericordioso com você. Vai lá e conta para as pessoas. Quem sabe Jesus já está falando agora com você. Vai lá e conta para os outros o que Jesus está fazendo com você, o que Deus está fazendo com você. Ele passa a ser um novo homem. Portanto, o homem partiu a visitar as 10 cidades daquela região e começou a contar a todo mundo as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele. E olha o que acontecia. E ficavam admirados. Alguns olhavam e falavam assim: eu não posso acreditar. É aquele? É aquele que se cortava? É aquele que a gente prendeu lá no cemitério? É aquele que nem corrente segurava? É aquele mesmo. Aquele que teve um encontro com Jesus. Aquele que todo mundo dizia assim: esse aí só Jesus na causa. Foi ele que Jesus transformou. Provavelmente agora ele já aparece de cabelos cortados, barba feita, uma boa aparência. Alguns nem chegam a reconhecer sequer aquele homem. E dizem assim: não estou te conhecendo. Sim, eu sou aquele, o endemoniado Gerazeno. Fui transformado por Jesus. E todos ficavam admirados. É esse tipo de transformação que Jesus quer fazer na tua vida com esse encontro que Ele está tendo com você hoje. É um encontro rápido? É, mas Ele está aí do teu lado. E Ele veio aqui sentar do teu lado para te dizer uma coisa: eu posso transformar a tua vida. Você só precisa aceitar. Sabe, aquele foi um encontro muito rápido. Sabe por quê? Porque a cena diz que logo depois que Jesus manda aquele rapaz pregar para as outras pessoas, Jesus volta, entra no barco de novo e vai embora. E a história termina aí. Mas sabe de uma coisa? O que me chama a atenção é que Jesus ama tanto a cada um de nós. Amava tanto aquele rapaz que todo mundo desprezava, menosprezava, ninguém queria mais saber dele. Tinha jogado ele no cemitério. Jesus atravessou uma tempestade, correu o risco de vida para simplesmente encontrar com aquele rapaz, transformar a vida dele e ir embora. Jesus só enfrentou uma tempestade por causa de um rapaz que ninguém estava nem aí mais para ele. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus se importa com você. E mesmo que Ele tivesse vindo aqui a esse mundo para morrer só por você, Ele faria, porque Ele te ama. Esse é o amor de Jesus, a ponto de dar a própria vida por alguém que o rejeitou por muito tempo. Quem sabe você tem o rejeitado, mas hoje chegou o dia de dizer: Jesus, eu entendi o teu amor por mim. Hoje eu quero me entregar. Eu quero permitir que o Senhor transforme a minha vida. Mesmo que esse seja um encontro rápido, é o suficiente para mudar minha existência a partir de agora. Você quer permitir Jesus fazer isso? Se o seu desejo é esse, é dar esse aval, essa permissão para Jesus, eu te convido a orar comigo agora. Mas somente aquele que quer dar esse espaço para que Jesus transforme você. Esse que deseja isso, eu peço que se coloque em pé. Nós vamos orar juntos, pedindo essa transformação para o Senhor. Que bom que sua decisão foi tomada. E não resta dúvida de que, a partir desse momento em que Jesus vai iniciar uma transformação na sua vida, você nunca mais será a mesma pessoa depois desse encontro com Ele. Grave isso no seu coração. Pessoas que se encontram com Jesus, inevitavelmente terão sua vida transformada. Permita que Jesus tenha um encontro semanal com você através dessa série, e que toda semana Ele vá transformando você aos poucos e torne você uma nova pessoa. Vamos orar. Querido Senhor, muito obrigado por esta mensagem que nos prova o quanto Jesus amava aquele homem e o quanto Ele nos ama também, a ponto de vir a este mundo, dar a vida por mim, morrer no meu lugar,
e me salvar. Sabe, Senhor, há quanto tempo o Senhor tem batido na porta de muitos corações que aqui estão e nós temos fechado a porta do coração para o Senhor. Mas hoje nós queremos dizer: Jesus, a porta está aberta, pode entrar. Faz da nossa vida o que o Senhor bem quiser. A vida é tua. Assim como o Senhor transformou a história daquele homem num encontro rápido, transforma a nossa também hoje. Nós queremos dizer que o encontro de hoje valeu muito a pena, porque a partir de agora a nossa vida é tua. Toma-nos em tuas mãos. Nos ajuda a vivenciar essa nova história ao teu lado. É o que nós oramos por Jesus. Amém. Que Deus te dê uma excelente semana. Esperamos você aqui para o próximo episódio dessa série Encontros. Enfim, uma boa noite, uma boa semana para todos vocês. Deus abençoe.